E se eu te dissesse que existe um livro antigo, banido da maioria das Bíblias, que revela segredos ocultos sobre a criação, o tempo e as leis de Deus? O livro dos Jubileus afirma que o calendário que seguimos está errado, que anjos regulam o universo e que mandamentos esquecidos podem mudar tudo o que sabemos sobre fé. Por que esse texto foi considerado perigoso demais para o cristianismo convencional? Fique aqui e descubra o que a história tentou esconder de você: a criação e o papel dos anjos. Antes que o mundo como conhecemos fosse formado, uma estrutura divina já estava em ação. O livro dos Jubileus revela que no primeiro dia da criação, Deus trouxe à existência não apenas a luz, mas também os anjos, seres celestiais com papéis específicos na governança do universo. Esses anjos não eram meros espectadores, foram designados como guardiões das leis divinas, mediadores entre o céu e a terra e reguladores do próprio tempo. De acordo com Jubileus, os anjos desempenham funções fundamentais, como supervisionar os ciclos das estações, os movimentos dos astros e até mesmo a manutenção do calendário sagrado. Eles foram encarregados de assegurar que o universo seguisse o plano perfeito de Deus. O Sol, a Lua e as estrelas não são apenas corpos celestes, são instrumentos controlados por esses anjos para manter a harmonia cósmica. O texto também destaca a importância do papel dos anjos na relação com a humanidade. Desde o início, eles foram os mensageiros das leis divinas, ensinando os primeiros homens a viver em conformidade com a vontade de Deus. Essa interação é retratada como uma aliança celestial, um lembrete de que a humanidade faz parte de uma ordem maior. Mas o livro dos Jubileus vai além. Ele sugere que o afastamento da humanidade desse plano divino, a escolha de seguir um calendário diferente ou ignorar os ritmos sagrados, não é apenas um erro prático, mas uma quebra da harmonia estabelecida na criação. Esse desvio, segundo o texto, é a raiz de muitos dos problemas espirituais e físicos enfrentados pelo mundo. Ao contemplar esse cenário, somos levados a uma profunda reflexão. Será que estamos vivendo em sintonia com o plano divino ou estamos perdendo o ritmo que Deus estabeleceu desde o início? O livro dos Jubileus nos convida a reconsiderar nosso papel na criação e a importância de nos alinharmos com a ordem celestial, o calendário solar e a ordem divina. No coração do livro dos Jubileus está a apresentação de um conceito revolucionário: o calendário solar de 364 dias, descrito como a estrutura perfeita do tempo, criada por Deus e supervisionada por anjos. Este sistema não é apenas uma ferramenta para medir os dias, é um reflexo direto da ordem divina e da harmonia cósmica. O calendário é composto por 4 estações de exatamente 91 dias, organizadas de maneira que cada período sagrado, como o sábado e os festivais divinos, caia sempre na data correta. Segundo os Jubileus, este calendário representa o alinhamento perfeito com a vontade de Deus, em contraste com o calendário lunar, adotado por muitas culturas antigas, incluindo os israelitas. O texto condena o sistema lunar como uma corrupção da ordem divina, trazendo caos e desordem espiritual para aqueles que o seguem. Quando os humanos se afastam do calendário sagrado, eles quebram o elo com Deus e caem em confusão, alerta o texto. O livro dos Jubileus argumenta que retornar ao calendário solar não é apenas uma escolha cultural, mas um ato de obediência à estrutura cósmica que governa toda a criação. Este calendário também é profundamente simbólico. Ele reforça a ideia de que cada dia, cada estação e cada ano estão conectados ao plano eterno de Deus. Segui-lo é viver em comunhão com o Criador, participando do ritmo sagrado que ele estabeleceu desde o início dos tempos.
A rejeição do calendário solar pela maioria das tradições religiosas não é vista por jubileus como um simples erro histórico, mas como um sinal de rebeldia espiritual. Ele enfatiza que a humanidade só encontrará verdadeira paz e ordem ao retornar à estrutura que Deus criou, permitindo que o tempo se torne não apenas uma medida, mas uma expressão de santidade. Esta visão poderosa do tempo nos leva a refletir sobre como vivemos hoje. Será que nossos calendários, agendas e festivais refletem a harmonia divina? Ou estamos vivendo fora de sintonia com o que Deus planejou? O livro dos Jubileus nos desafia a reexaminar nosso relacionamento com o tempo e a redescobrir a sacralidade de cada instante. A lei do sábado e os ciclos de jubileu. Desde os primeiros dias da criação, o sábado foi separado como um dia sagrado, uma aliança eterna entre Deus, os anjos e a humanidade. O livro dos Jubileus apresenta o sábado não apenas como um dia de descanso, mas como o alicerce do tempo, uma instituição divina que transcende eras e conecta o céu e a terra. De acordo com Jubileus, Deus santificou o sétimo dia desde o início da criação, abençoando-o como um sinal perpétuo de sua santidade e ordem. O texto destaca que o sábado não é apenas para os humanos, mas também observado pelos anjos, reforçando sua importância como um princípio cósmico. É um dia que une todas as obras da criação em um ciclo de adoração, descanso e renovação. Além do sábado semanal, Jubileus introduz os ciclos do jubileu, períodos de 49 anos que simbolizam libertação, restauração e renovação. Esses ciclos são parte de um plano maior para alinhar a humanidade com a ordem divina. Durante o ano do jubileu, terras deveriam ser devolvidas, dívidas perdoadas e servos libertados, refletindo a misericórdia e a justiça de Deus. O texto também alerta contra o esquecimento dessas leis sagradas. Ignorar o sábado ou os ciclos do jubileu não é apenas uma falha prática, é um rompimento com a aliança divina e uma rejeição da santidade do tempo. O sábado foi dado como um sinal eterno de santidade para todas as gerações, afirma o texto, destacando sua importância para a harmonia espiritual. Ao refletir sobre o sábado e os jubileus, o livro nos convida a olhar além da rotina diária e redescobrir o significado de descanso e renovação em nossas vidas. Ele nos desafia a considerar: estamos reservando tempo para nos reconectar com Deus e refletir sobre sua obra em nossas vidas? O sábado e os ciclos do jubileu são lembretes de que o tempo não é apenas um recurso humano, mas uma expressão divina, uma oportunidade de alinhamento com o plano eterno de Deus. Os mandamentos dados a Adão. Logo após criar Adão, Deus não o deixou sem direção. O livro dos Jubileus revela que, desde o início, uma aliança divina foi estabelecida entre o Criador e a humanidade. Essa aliança incluía mandamentos transmitidos por anjos, que ensinaram a Adão sobre a santidade do sábado, a pureza, o casamento e a adoração ao único Deus verdadeiro. Os anjos, particularmente os conhecidos como anjos da presença, desempenharam um papel fundamental nesse processo. Eles não apenas comunicavam as leis, mas também demonstravam que essas instruções eram parte de uma ordem celestial maior. Adão foi chamado a viver de acordo com essas leis, não como uma obrigação arbitrária, mas como uma expressão de sua conexão com Deus e com a criação. Jubileus enfatiza que essas leis não eram apenas orientações temporárias, mas princípios eternos inscritos nas tábuas celestiais. O texto sugere que Adão e seus descendentes receberam um chamado para viver em harmonia com esses mandamentos, um padrão que seria reafirmado mais tarde na história por meio de Noé, Abraão e Moisés. A desobediência às leis, no entanto, traria consequências.
Jubileus descreve como o afastamento de Adão e Eva após a queda resultou não apenas em sua expulsão do Éden, mas também em um distanciamento da ordem divina. Apesar disso, a linhagem justa que viria através de Sete buscaria restaurar essa aliança. Essa narrativa nos convida a refletir sobre como os princípios divinos estão presentes desde o início da humanidade. Mesmo nos dias atuais, os mandamentos dados a Adão ecoam em nossos corações como um chamado para viver de forma justa e em comunhão com Deus. O livro dos Jubileus nos lembra que esses mandamentos não são meras regras, mas uma oportunidade de nos alinharmos com o plano divino e encontrarmos propósito em nossas vidas. História de Caim, Abel e Sete. A história de Caim e Abel, tão conhecida da Bíblia, ganha novos contornos no livro dos Jubileus. Aqui os eventos não são apenas um conflito familiar, mas um reflexo da batalha espiritual entre obediência e rebelião contra a ordem divina. O texto oferece detalhes adicionais, ampliando a compreensão das consequências desse primeiro grande pecado humano. Caim, tomado pelo ciúme e pela inveja, comete o primeiro homicídio ao tirar a vida de seu irmão Abel. Enquanto Gênesis narra o ato e suas consequências imediatas, Jubileus apresenta um impacto mais profundo: a violação das leis divinas inscritas nas tábuas celestiais. Esse ato de rebelião contra Deus não apenas traz a maldição sobre Caim, mas também marca uma ruptura espiritual que afeta toda a humanidade. No entanto, a história não termina no pecado de Caim. O livro dos Jubileus destaca a linhagem justa que surge através de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Sete é retratado como alguém que restaura a obediência às leis divinas e mantém viva a aliança entre Deus e a humanidade. Sua descendência se torna um farol de esperança, preparando o cenário para a vinda de figuras justas como Noé. Essa narrativa ressalta a dualidade entre rebeldia e retidão, um tema que atravessa toda a história bíblica. Por um lado, Caim simboliza a escolha de viver fora da vontade de Deus, carregando as consequências dessa decisão. Por outro, Sete representa a possibilidade de reconciliação e restauração, mostrando que mesmo após grandes falhas, a humanidade pode retornar ao plano divino. O livro dos Jubileus nos desafia a considerar: em nossas próprias vidas, estamos seguindo o caminho de Caim, guiados por impulsos egoístas, ou o de Sete, alinhados com as leis de Deus? A história nos lembra que mesmo diante de erros e rupturas, há sempre a oportunidade de restaurar nossa conexão com o Criador. O dilúvio e a nova aliança com Noé. O livro dos Jubileus aprofunda a narrativa do dilúvio, descrevendo um mundo mergulhado na corrupção, onde não apenas os humanos, mas toda a criação havia se desviado da ordem divina. Essa decadência foi amplificada pela presença dos Nefilins, descendentes de anjos caídos e mulheres humanas, que trouxeram caos e desordem para a terra. A narrativa apresenta o dilúvio como uma resposta divina para purificar o mundo. Deus, em sua justiça, decide destruir a corrupção que se espalhou, preservando apenas Noé e sua família, descritos como justos e obedientes às leis divinas. Aqui, Jubileus detalha que Noé já seguia leis específicas, como a observância do sábado e as práticas de sacrifício, muito antes de Moisés recebê-las no Sinai. Essas leis, de acordo com o texto, eram transmitidas pelos anjos e estavam inscritas nas tábuas celestiais. Após o dilúvio, Deus faz uma nova aliança com Noé, reafirmando sua promessa de nunca mais destruir a terra por água. Ele também estabelece leis de pureza e sacrifício, garantindo que a humanidade tivesse uma base sólida para viver em harmonia com a criação. Noé é instruído a observar essas leis e transmiti-las a seus descendentes, preparando o caminho para as gerações futuras.
O texto destaca que o sábado, como símbolo de santidade e ordem, é reafirmado nessa aliança. Além disso, Jubileus enfatiza que o dilúvio não foi apenas um evento histórico, mas um momento cósmico de renovação, onde o plano divino foi restaurado e a criação foi alinhada novamente com a vontade de Deus. A história de Noé nos convida a refletir sobre como vivemos em relação às leis de Deus. Estamos contribuindo para a preservação da ordem divina ou permitindo que a desordem e a corrupção tomem conta de nossas vidas? O livro dos Jubileus nos lembra que mesmo em tempos de grande pecado, Deus oferece a oportunidade de redenção e renovação para aqueles que permanecem fiéis. Abraão e a idolatria. A história de Abraão no livro dos Jubileus vai além do que é narrado em Gênesis, revelando um jovem que cresce em meio à idolatria, mas que corajosamente rejeita os deuses falsos para seguir o único Deus verdadeiro. Desde sua juventude, Abraão se destaca como alguém chamado para um propósito maior, rompendo com as práticas pagãs de sua família e de sua terra. De acordo com Jubileus, Abraão confronta diretamente a idolatria, destruindo os ídolos da casa de seu pai, Tera, e declarando que apenas o Criador dos céus e da terra merece adoração. Essa ação ousada não apenas demonstra sua fé inabalável, mas também simboliza sua separação do mundo corrupto ao seu redor e sua entrada em um relacionamento único com Deus. Essa narrativa enfatiza que Abraão não foi apenas um homem de fé, mas também um guardião das leis divinas que já existiam antes de Moisés. Jubileus descreve como ele observava o sábado, realizava sacrifícios e seguia mandamentos transmitidos pelos anjos, mostrando que essas leis são atemporais e universais. Abraão é retratado como um pioneiro espiritual, alguém que foi escolhido por Deus para estabelecer uma nova aliança e preparar o caminho para o povo escolhido. Além disso, o texto destaca a obediência de Abraão como a base para as bênçãos que seriam derramadas sobre seus descendentes. Sua disposição de abandonar tudo para seguir a Deus demonstra uma fé que transcende as circunstâncias humanas. Ele é apresentado como um exemplo vivo de como a confiança em Deus e a obediência às suas leis podem transformar vidas e moldar o futuro. O livro dos Jubileus nos desafia a refletir sobre nossos próprios compromissos. Estamos dispostos a abandonar práticas e padrões que nos afastam de Deus? A história de Abraão nos inspira a confiar no plano divino, mesmo quando isso significa romper com as convenções do mundo. Sua jornada nos lembra que a verdadeira obediência sempre traz a bênção de Deus e nos alinha com sua vontade eterna. A amarração de Isaac e o conflito cósmico. A história da amarração de Isaac, um dos episódios mais marcantes de Gênesis, ganha novas camadas de significado no livro dos Jubileus. Aqui, o teste de fé de Abraão não é apenas um momento pessoal entre ele e Deus, mas parte de uma batalha espiritual maior, envolvendo forças celestiais e malignas. De acordo com Jubileus, o teste foi sugerido a Deus pelo príncipe Masta, uma figura associada a Satanás. Ele buscava provar que a fé de Abraão poderia ser quebrada. Este detalhe adiciona uma dimensão cósmica à narrativa, mostrando que o sacrifício de Isaac fazia parte de uma luta espiritual entre o bem e o mal, onde Abraão era o protagonista humano em um cenário de consequências eternas. Abraão, com fé inabalável, prepara-se para obedecer ao comando de Deus, confiando que o Senhor cumpriria suas promessas. Quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar Isaque, os anjos intervêm, instruindo-o a não tocar no rapaz. Este ato prova que Abraão temia e confiava em Deus acima de tudo, desarmando as forças malignas que buscavam sua queda. Jubileus reforça que a intervenção angelical foi uma vitória não apenas para Abraão, mas para o plano divino.
O evento demonstrou que a fidelidade e a obediência triunfam sobre qualquer tentativa das forças do mal de desviar os justos. A história também estabelece Isaac como um herdeiro escolhido, com um papel central no cumprimento das promessas de Deus para a linhagem de Abraão. Essa narrativa é uma poderosa metáfora da luta constante entre confiança em Deus e as tentações de dúvida e medo. Assim como Abraão foi chamado a confiar plenamente, mesmo quando não entendia os planos de Deus, somos desafiados a fazer o mesmo em nossas próprias vidas. O livro dos Jubileus nos convida a refletir. Em momentos de provação, estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece estar contra nós? Essa história nos lembra que, no final, a obediência e a fé conduzem à vitória, e Deus nunca nos abandona em nossas batalhas. Jacó, Esaú e as tribos de Israel. No livro dos Jubileus, a relação entre Jacó e Esaú transcende uma rivalidade familiar e é apresentada como parte de um plano cósmico predestinado. Antes mesmo de nascerem, Deus revelou à sua mãe, Rebeca, que os dois irmãos seriam os fundadores de duas nações e que o mais velho, Esaú, serviria ao mais jovem, Jacó. Essa profecia, segundo Jubileus, era mais do que um destino familiar. Era uma peça fundamental na batalha espiritual entre a retidão e a rebeldia. Jacó é retratado como o herdeiro natural das promessas e da aliança com Deus. Mesmo suas ações enganosas para obter o direito de primogenitura e a bênção de Isaque são explicadas como parte do cumprimento de um plano divino. Esaú, por outro lado, é descrito como alguém destinado a desviar-se dos caminhos de Deus. Seus descendentes, conhecidos como Edomitas, são retratados como uma nação que perpetuaria a oposição a Israel ao longo da história. Jubileus amplia o conflito entre Jacó e Esaú para incluir seus descendentes, simbolizando a luta contínua entre a retidão e a rebeldia. O texto destaca que essa tensão não é apenas uma questão de rivalidade territorial, mas parte de uma narrativa maior, onde as forças do bem e do mal estão em constante oposição. Jacó, como o guardião das leis divinas, representa a linhagem escolhida para preservar a ordem de Deus. Além disso, o livro dos Jubileus revela que Jacó recebeu mais do que uma bênção. Ele foi instruído por Deus e pelos anjos a observar as leis sagradas e transmiti-las a seus filhos, as 12 tribos de Israel. Essas leis, inscritas nas tábuas celestiais, garantiriam que o povo de Deus permanecesse alinhado com sua vontade e fosse uma luz para as nações. Essa narrativa nos desafia a considerar: estamos vivendo como herdeiros das promessas de Deus, guardando suas leis e transmitindo-as às futuras gerações? O livro dos Jubileus nos lembra que, como Jacó, somos chamados a participar de um plano maior, sendo exemplos de fé e obediência em um mundo frequentemente dividido entre a retidão e a rebeldia. José e o plano divino. A história de José, marcada por traição, sofrimento e redenção, assume um significado cósmico no livro dos Jubileus. Mais do que um jovem vendido como escravo por seus irmãos, José é retratado como uma peça essencial no plano eterno de Deus, seu destino já escrito nas tábuas celestiais. Quando os irmãos de José o vendem, Jubileus destaca que este não foi apenas um ato de ciúmes, mas uma grave transgressão contra as leis divinas. Este pecado é registrado nas tábuas celestiais, e seus descendentes enfrentariam consequências espirituais a menos que houvesse arrependimento. Apesar disso, o texto deixa claro que Deus usou essa traição para cumprir seu propósito maior. A ascensão de José ao poder no Egito não é vista como mera habilidade ou sorte. De acordo com Jubileus, foi predestinada por Deus para preservar a linhagem de Israel durante o período de fome.
José, guiado e protegido por anjos em sua jornada, foi colocado em uma posição de liderança como parte de um plano divino para preparar o caminho para o êxodo. Jubileus também enfatiza que José não apenas salvou sua família da fome, mas também manteve firme sua fidelidade às leis divinas, mesmo em um ambiente culturalmente contrário. Ele é apresentado como um exemplo de obediência e confiança em Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Por fim, o texto conecta a vida de José ao futuro êxodo, mostrando que sua história é um prelúdio profético à libertação de Israel. Antes de morrer, José assegura a seus irmãos que Deus os visitará e os tirará do Egito, cumprindo as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Sua vida simboliza não apenas redenção pessoal, mas o início de uma jornada que levaria à redenção de toda uma nação. A história de José em Jubileus nos desafia a confiar no plano de Deus, mesmo quando enfrentamos traições ou desafios. Sua fidelidade nos inspira a perseverar, sabendo que Deus pode transformar qualquer situação em algo que cumpra seus propósitos maiores. O Êxodo e o calendário cósmico. O livro dos Jubileus apresenta o êxodo de Israel do Egito como mais do que um evento histórico. Ele é descrito como um marco cósmico, cuidadosamente cronometrado, de acordo com o calendário celestial estabelecido por Deus. Esse evento, tão central na tradição bíblica, é apresentado como o cumprimento de um plano eterno inscrito nas tábuas celestiais. Jubileus enfatiza que o sofrimento dos israelitas no Egito não foi um acaso, mas parte de uma narrativa divina que culminaria na glorificação do nome de Deus. O texto afirma que o êxodo foi predeterminado para acontecer no 14º dia do primeiro mês, alinhando-se perfeitamente com o calendário sagrado. Essa precisão simboliza a harmonia entre o tempo celestial e os atos de Deus na história. As pragas que precederam a libertação de Israel também ganham uma nova perspectiva em Jubileus. Elas não são apenas punições ao faraó e ao Egito, mas representam atos de guerra espiritual, onde Deus derrota os falsos deuses egípcios e as forças malignas que tentavam impedir a libertação de seu povo. Cada praga é um golpe direto contra as forças das trevas, demonstrando a soberania do Criador sobre toda a criação. Após a libertação, o texto descreve como Deus guiou Israel através do deserto e reafirmou suas leis, mostrando que o êxodo era mais do que uma jornada física, era uma restauração espiritual. Os israelitas foram chamados a observar o calendário sagrado e os mandamentos como parte de sua aliança com Deus, retornando à ordem divina estabelecida na criação. Jubileus nos desafia a ver o êxodo como um reflexo de nossas próprias vidas. Assim como Israel foi liberto da escravidão no Egito, somos convidados a buscar libertação das correntes espirituais que nos aprisionam. O texto nos lembra que Deus não apenas age na história, mas faz isso em perfeita harmonia com seu plano eterno, oferecendo-nos a chance de alinhar nossas vidas com sua vontade. O fim dos tempos e a restauração de Israel. O livro dos Jubileus encerra com uma visão apocalíptica que vai além das narrativas tradicionais, oferecendo um vislumbre do fim dos tempos e da restauração final de Israel. Este evento não é apenas uma resolução histórica, mas a culminação de um plano cósmico eterno, registrado nas tábuas celestiais. Jubileus prevê que, após um período de grande tribulação, Israel será purificado e restaurado à sua terra. Essa redenção não será apenas política, mas espiritual, marcada pelo retorno às leis divinas e pela renovação da aliança com Deus. O texto enfatiza que este evento já está predeterminado, alinhado com o calendário celestial, refletindo a soberania absoluta de Deus sobre o tempo e a história. O livro também descreve a derrota final das forças do mal. Masta,
O príncipe dos espíritos malignos será amarrado e lançado no abismo, simbolizando o triunfo definitivo da justiça divina. Os anjos desempenham um papel central nesse julgamento, separando os justos dos ímpios e assegurando que a vontade de Deus seja cumprida tanto no céu quanto na terra. A visão de Jubileus culmina com a vinda de um reino messiânico, onde a lei será escrita nos corações dos justos, e Deus governará em justiça e paz. Os ímpios serão destruídos no lago de fogo, e a criação será restaurada à sua ordem original. Este reino é descrito como o cumprimento de todas as promessas de Deus, um estado eterno de harmonia entre o Criador e sua criação. Essa narrativa nos convida a refletir sobre nosso papel no plano de Deus. Estamos preparados para o dia em que seremos chamados a prestar contas? O livro dos Jubileus nos desafia a viver em obediência às leis divinas, como um testemunho de nossa fé e de nossa confiança no plano eterno de Deus. Ele nos lembra que, apesar das dificuldades do presente, a vitória final pertence ao Senhor, e aqueles que permanecem fiéis compartilharão da glória de seu reino. A jornada pelo livro dos Jubileus revela um panorama fascinante do plano eterno de Deus, onde cada detalhe da criação, cada lei divina e cada momento histórico estão interligados em uma narrativa cósmica. Desde a criação até o fim dos tempos, o texto nos convida a enxergar a história não apenas como eventos isolados, mas como parte de uma ordem maior, inscrita nas tábuas celestiais e guiada pela vontade soberana do Criador. As principais lições do livro dos Jubileus estão profundamente conectadas à nossa vida moderna. Ele nos lembra que o tempo não é apenas uma sequência de dias e anos, mas um dom sagrado de Deus, destinado a ser vivido em harmonia com seus ritmos e mandamentos. A ênfase no sábado, no calendário divino e na obediência às leis sagradas é um chamado para reavaliarmos nossas prioridades e vivermos de forma que reflita a santidade e a justiça de Deus. Além disso, o livro dos Jubileus nos ensina que, mesmo em meio ao caos e à corrupção, Deus nunca abandona seu plano ou seu povo. Ele oferece oportunidades de redenção, renovação e restauração, mesmo para aqueles que se desviaram. Essa mensagem é uma fonte de esperança para qualquer um que busque alinhar sua vida com o propósito divino. Finalmente, a visão do reino messiânico e da restauração final nos inspira a perseverar, sabendo que Deus é fiel às suas promessas. O julgamento, a derrota do mal e a vitória do bem não são apenas eventos futuros, são realidades espirituais que já estão sendo manifestadas na história e em nossas vidas. O livro dos Jubileus nos desafia a viver com propósito, fé e obediência, como participantes de um plano eterno que transcende nosso entendimento. Ele nos lembra que, independentemente das circunstâncias, Deus é o Senhor da história e da criação. E aqueles que confiam nele experimentarão a plenitude de suas bênçãos e seu reino eterno. Obrigado por acompanhar este estudo até aqui. Espero que tenha sido esclarecedor e edificante para a sua vida. Se este conteúdo abençoou você, compartilhe com outras pessoas que também têm dúvidas sobre o tema. Vamos juntos espalhar o conhecimento da Palavra de Deus e fortalecer a fé uns dos outros. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo estudo.